aproveitar o nosso ministro de louvor, o Maicão, ele vai trazer uma palavra de destino eu e ao seu coração. Vem cá, meu lindo, venha trazer uma palavra, porque eu estou ansioso para ouvir uma palavra do céu. Amém? Davi, a impressão aqui vai ser um chiadinho bem leve, a impressão não. A impressão não. Bem pouquinho. E Deus te use, meu filho. Amém. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje é a Raia que está comigo. Glória. Glória. Aleluia. É forte, meu Deus. Faz, mano. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fisicamente eu estou cansado. Está o teu servo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega essa Bíblia. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Isso, começa a orar aí um pouquinho. Glória a Deus. Isso. Abre um pouco a sua boca, vai orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, vai orando aí por mim, ora pela Raíssa. Peça para que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Nós precisamos, Senhor, da tua presença. Peça a pedir para que o Senhor intensifique a presença dele aqui. Vem com mais, Senhor. Nós falamos. Mais, Senhor, mais, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós não queremos fazer nada sozinhos, Senhor. Sem a tua presença nós não vamos, Senhor. Moisés dizia, Senhor, tua presença não nos faz aqui. Nós não queremos fazer nada para o Senhor sem o Senhor. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo. Venha agora sobre nós, sobre a tua igreja. Oh, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor. Ah, Senhor, que tem importância aqui a tua presença, Senhor. Que tem importância, que nos vale, que tem de valor aqui a tua presença, Senhor. O tema da nossa ministração de hoje é no momento oportuno. Repita comigo, no momento oportuno. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16. A gente vai ler bastante coisa hoje. Hoje vai ser uma ministração mais calminha. Uma ministração que a gente vai ler mais a palavra. Amém? Tem dias que Deus vem com uma ministração mais avivada. Tem dias que Deus vem com mais ensino. E hoje é uma ministração que a gente vai ler bastante a palavra de Deus. Amém, queridos?
1 Samuel, então vamos correr aqui para a gente ganhar tempo. 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido a rei. Versículo 1. O Senhor disse a Samuel, me acompanha aí, ou aqui, ou na tua Bíblia, quero muito que você leia comigo, tá bom? Não fica perdido não, vamos ler juntos. 1 Samuel, então, capítulo 16, se você quiser que eu espere um pouquinho, espere para a gente ler. Se você quiser ficar aqui, não tem problema, mas só vamos ler juntos, tá bom? Por favor. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 11. E perguntou a Jessé, estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, versículo 2. Então nós vemos aqui no dia em que Davi foi ungido pelo Senhor. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Vamos juntos? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Misericórdia? Então, espera mais um pouquinho. 2 Samuel capítulo 2. Foi? Glória. Depois disso, Davi consultou o Senhor. Vou ler o título. Davi é ungido a rei de Judá. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu, vá sim. Davi perguntou, para onde devo ir? O Senhor respondeu, para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi a rei sobre a casa de Judá. Glórias. Não feche sua Bíblia, nós vamos ler mais um pouco. Mas, para você entender um pouquinho, então aqui a gente leu a história de quando Davi é ungido a rei. E perceba que há uma diferença de quando Davi ele é ungido a rei e de quando Davi é levantado e coroado a rei. Davi, 1 Samuel, capítulo 16, nós vimos que Davi recebeu a unção do Senhor para ser rei. Mas ele só se torna um rei em Israel, lá em Judá, lá em 2 Samuel capítulo 2. E nesse meio período, muita coisa acontece nele. Muita coisa acontece nesse meio período. Então perceba que primeiro Deus ungiu Davi, e depois de muitos anos, depois de muito tempo, Davi foi realmente coroado, recebeu a sua coroa e foi levantado como rei de Israel. Até aqui todos comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E nesse meio tempo nós vamos ler uma história, uma das histórias desse meio tempo, uma das coisas que aconteceu com Davi, que está em 1 Samuel capítulo 17, e esse nós vamos ler bastante versículos. Então se prepare aí, pega a tua Bíblia. Lemos quando Davi foi ungido, lemos quando Davi foi coroado, e agora nós vamos ler uma das histórias desse meio tempo, nesse período de tempo, esses anos, até de um acontecimento ao outro. 1 Samuel capítulo 17 diz assim, os filisteus, preste atenção para vocês, se você não pegar aqui, você não vai entender a administração, amém? Então fica comigo aí, pelo amor de Deus, pai, não voa não, amém? Tem muita coisa para ver, eu sei que, mas vamos lá, que é terça. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra de Socó, que fica em Judá,
Eles acamparam entre Socô e Azeca, em Éfes-Dammim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. Então Saul e seu exército se acampou no vale de Elá, e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então o arraial dos filisteus saiu. Vou dar uma acelerada para a gente ganhar tempo. Então o arraial dos filisteus, do arraial, ali no meio do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E adiante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para toda a tropa de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e você, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha e lute comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, então vocês serão meus servos, terão que me servir. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã e de tarde apresentando-se durante 40 dias. Olha isso, que luta. Durante 40 dias os filisteus vinham de manhã e de tarde se apresentando ao povo. E Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu com Jessé, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo, diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar o filisteu e livrar Israel da afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Versículo 27, não se perde, continue. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isto que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando aquelas palavras com aqueles homens,
ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou as ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciadas a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é muito jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha o leão e o urso levavam o cordeiro do seu rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esses filisteus incircuncisos será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção dos filisteus. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos teus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, respondeu ao filisteu e disse: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Está acabando. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar-se de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Amém? Só até aqui. Só não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos aqui no começo a história de Davi, quando ele recebeu a unção e quando ele foi ungido. E aqui nós temos a história de quando Davi ele vê uma oportunidade de Deus, e ele vai para a batalha com Golias e vence Golias. Antes de a gente entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, hoje a ministração vai ser um pouco curta, mas algumas coisas que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, quer ministrar na igreja a respeito desse texto. Primeira coisa que o Senhor ministra nos nossos corações nessa noite é que Davi não tentou usar uma armadura que não era sua. Nós vemos que Davi, quando ele vai, Luizão, para enfrentar Golias, Saul põe as suas próprias armaduras, e a Bíblia diz que a armadura era tão grande,
que ele não conseguia andar com aquele negócio. Imagina a cena, ele era pequenininho, Davi era pequenininho, não tinha a estatura de um guerreiro, como ele não era guerreiro, ele era um pastor. E aí Saul coloca essa armadura nele e ele não consegue mal andar. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração é que Davi não tentou usar uma armadura que não era sua. Mas Davi, aí a Bíblia diz que Davi ele vai e ele pega, aqui qual versículo que foi? Saul enche sua própria armadura e ele fala, Davi tirou tudo aquilo e Davi pega o seu cajado na mão. Então Davi, ele não tenta usar uma armadura que não é sua, uma armadura que o mundo, uma armadura que o mundo tem para ele, mas ele pega aquilo que ele já está acostumado a usar, que é o seu cajado. Eu não sei se você já viu como é que é um cajado, mas um cajado é um pedaço de pau, como um galho de árvore, e ele começa fininho na ponta, ele vai aumentando assim a sua grossura, e no final do cajado ele faz uma curvinha, como se fosse uma haste, alguma coisa desse sentido. E a função do cajado basicamente, quando o pastor de ovelha, ele está vendo que uma das suas ovelhas está, de repente, quando ele está andando com aquela multidão de ovelhas, de repente uma ovelha pode cair num precipício, estou dando um exemplo, ele põe aquela curva do cajado e ele puxa a ovelha de volta. Esse é um dos motivos por ter essa hastinha, do outro lado ela é fininha, por quê? Porque esse cajado, do outro lado é uma vara, tanto que está lá em Salmos 23, mas do outro lado ele vai guiando e açoitando ali as suas ovelhas. Então Davi, a primeira coisa que o texto fala, que o Senhor quer ministrar conosco nessa noite é que Davi, ele não tenta usar uma armadura que não é sua. Davi, a Bíblia diz que ele tira aquela armadura, ele pega o seu cajado e ele vai para a guerra com aquilo que ele já está acostumado a fazer. Que ele já está acostumado a fazer. Ele vai para a guerra, Luizão, com aquilo que ele já está acostumado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele já lutava contra urso e ele já lutava contra leão. Mas vamos voltar aqui. Então Davi, ele não usa uma armadura que não é sua. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Uma das armaduras que nós vemos hoje, eu vou citar algumas, mas que você vai refletindo aí com o Senhor. Uma das armaduras que a gente pode ver nos dias de hoje, uma armadura, eu estou falando um pouco rápido porque eu tenho percurso, tá, querido? Uma das armaduras que a gente pode ver nos dias de hoje é que a gente escuta muito dentro da igreja. E a gente quer lutar, muitas das vezes a gente quer ir para a guerra, a gente quer enfrentar as nossas guerras com armaduras do mundo. E uma armadura que o inimigo tem tentado adentrar na igreja, trazer para o mundo, uma cultura do mundo você já deve ter ouvido muito essa frase que é: melhor ter um pet do que ter um filho, porque o filho dá muito trabalho. Quem já ouviu isso? Levanta a mãe. Então essa é uma roupagem que o mundo tenta colocar em nós, dizendo assim, melhor você ter um pet. Por quê? Porque o pet não dá trabalho, não é verdade? O pet não dá trabalho. Isso é uma armadura, é uma roupagem do mundo, e que muitas vezes tem entrado e adentrado dentro dos nossos corações, dentro da igreja. Mas Hebreus capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então por que as pessoas querem ter pet em vez de ter filho? Por quê? Porque o pet não dá trabalho. O filho você tem que corrigir, o filho você tem que ensinar. E hoje a gente tem visto muitas vezes os pais não querendo corrigir os seus filhos por uma dependência emocional, com medo de o meu filho deixar de me amar. Mas em Hebreus capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que a correção, que Deus corrige aquele que Ele ama. Então a roupagem que o mundo tem tentado colocar na gente, uma armadura do mundo, dizendo que, desvinculando a correção do amor. E quando a gente deixa colocar essa armadura em nós achamos que quando Deus está nos corrigindo, Ele não está nos amando, mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Glória a Deus. Essa é uma armadura do mundo que tem tentado entrar, mas uma armadura do mundo você já deve ter ouvido essa frase: está muito caro ter filho. Quem já ouviu essa frase? A gente escuta muito. Isso fala um pouco de egoísmo também, mas isso fala o que o mundo tem tentado trazer. A armadura de Saul que tenta colocar em Davi está muito caro ter filho. Não vamos ter filho hoje, não vamos ter filho porque está muito caro. Mas o que a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 21,
28, a Bíblia, quando Deus forma o homem, a Bíblia diz que Deus forma e fala assim que nós deveríamos frutificar e multiplicar. Então a Bíblia falou que o homem deveria ser fértil. Às vezes vocês ficam brincando, falando que querem ter 4 filhos. Mas o que o mundo quer dizer para nós? Ele quer dizer ao contrário do que a Bíblia diz, porque em Salmos 127, versículo 3, a Bíblia diz que filho é herança de Deus, e herança é riqueza. Então o que o mundo quer dizer? Que prosperidade é quem tem mais. Prosperidade é quem tem mais. E o que as pessoas falam? Eu não vou ter filho porque eu quero ter mais, e filho dá muito gasto. Tá até aqui todo mundo aqui. Mas a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. A Bíblia diz que filho é bênção do Senhor. Então, na cultura do mundo, ter filho é um gasto. Por quê? Porque eles enxergam, quanto mais eu tenho dinheiro, mais próspero eu sou. Mas na cultura de Deus, na armadura do Senhor, quanto mais filho eu tenho, mais rico eu sou. Por quê? Porque é a riqueza que o dinheiro não compra. Por quê? Porque eu não sou próspero quando eu tenho muito, mas eu sou próspero quando eu entendo e quando eu vivo uma vida em abundância com o Senhor. Então, na verdade, para Deus, quando a Bíblia fala que nós devemos ser férteis, então quanto mais filho eu tenho na cultura do reino, mais rico eu sou. Se eu tenho 1, eu sou milionário. Se eu tenho 2, eu sou bilionário. Se eu tenho 3, eu sou trilionário. Glória, vai receber amém do glória. O pastor é bilionário. Então é a armadura do mundo que vai entrando na igreja e a gente vai deixando essas coisas entrar e vai contra a palavra do Senhor. Mas hoje o Senhor está quebrando o nome do Senhor. Vou citar mais uma. A armadura do mundo que Saul tenta colocar em nós. Não ande com quem, você já viu essa frase? Não ande com quem não te faz bem. Quem já ouviu essa frase? Não ande com quem não te faz bem. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 30. Vamos ler, Mateus. Coloca aqui para a gente ler. Mateus capítulo 5, versículo 38. Olha o que diz. Ouvistes que foi dito, olha só, armadura do mundo, olho por olho e dente por dente. Olha Jesus falando, ouvistes que foi dito? Vocês ouviram essa roupagem? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também lhe dê a capa. Então, se alguém está querendo tirar a sua vestimenta, você vai dar com a capa. Se alguém bater na tua face, você dá outra. Vai, que mais? E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele em 2. Então alguém está falando para você, caminha comigo 1 milha, não, eu vou 2 com você. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Vai. Ouvistes que foi dito, olha lá, amarás o teu próximo, olha só, roupagem do mundo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa versão não é muito boa, mas tudo bem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então ele está falando assim, o mundo está falando assim, que você deve amar quem te ama e se afastar de quem te odeia. E a Bíblia, Jesus está falando assim, não, eu te trago um novo mandamento: ame o teu inimigo. Vai. Fazei bem aos que vos odeiam. Olha isso. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém, Jesus. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Glória a Deus. Porque o Senhor faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os bons e os maus. Vai. Sobre o justo e o injusto, vai. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Amar quem te ama, que galardão você vai ter? É muito fácil amar quem te ama. Amar quem te ama é muito fácil. Não fazem os publicanos também os mesmos? Amar quem te ama todo mundo faz, não precisa ser crente para amar quem te ama. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? O que está fazendo demais? Está saudando só quem já é teu irmão? Não fazem os publicanos também assim? Sede
vós sois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Glória a Deus. Então o que ele está falando? Fazer o que todo mundo faz? Não precisa. Amar quem te ama é muito fácil. Está bem aqui no momento como esse, a Raia está aqui tocando o teclado, me servindo. Muito fácil amar a Raíssa. Mas eu quero ver amar quem te afronta, quem te confronta, amar quem te odeia, quem te fez mal. Meu Deus, a hora já foi. Vamos lá, capítulo 17, versículo 42. 1 Samuel 17, 42. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas moço, ruivo e de boa aparência. Glória a Deus. Então, mais uma coisa que o Senhor ministrou no nosso coração, não é sobre aparência física. Amém, igreja? Diga, não é sobre aparência física. Muitas pessoas aqui, queridos, não conseguem avançar por causa de baixa autoestima. Olha o que estava falando aqui. O filisteu olhou para Davi e desprezou ele no seu coração. Imagina Golias. Golias olha para Davi, olha o que a Bíblia fala. Ó. O filisteu olhou e vendo Davi e desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência, um moço pequeno. Davi desprezou no seu coração aquela batalha e falou assim: meu, o que esse cara quer fazer? O que esse cara está vindo aí? O que esse cara está vindo de afronta comigo? Então, queridos, não é sobre aparência física. Deixa eu te dizer uma coisa: aqui nessa noite tem muita gente que não está avançando por conta de baixa autoestima. Muitas pessoas aqui na igreja não têm avançado nesses dias por conta de baixa autoestima. Davi foi desprezado pelo gigante pela sua aparência, mas o que o gigante não viu é que o que Davi carregava por dentro, que era a presença de Deus. O gigante olhou para Davi e falou: esse é pequeno, desprezou em seu coração essa batalha, mas o que ele não viu era o que estava no interior de Davi. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas pessoas, o Espírito Santo ministrou meu coração, que não tem avançado no reino de Deus porque é pequeno, porque se acha pequeno, porque não se acha capaz, uma baixa autoestima, acha que não consegue avançar porque, de repente, porque o meu pai não era assim, eu não vou fazer uma faculdade porque a minha família ninguém fez, eu não vou avançar porque os meus pais não eram pastores, a minha mãe nunca serviu, nunca foi crente. Pessoas que não conseguem avançar pelo extrato do passado, glória a Deus. Mas glórias a Deus, a Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando o profeta Samuel, ele começa a olhar os filhos de Jessé, a Bíblia diz que os filhos de Jessé, vem o primeiro filho de Jessé, e o profeta Samuel fala: esse que Deus vai levantar, esse cara é forte, esse cara é bonitão, esse cara tem porte de soldado. E a Bíblia diz que o Senhor fala: não é esse, chama o próximo. E depois a Bíblia diz, depois vão passando os irmãos, e a Bíblia fala que o Senhor diz para o profeta Samuel, pro profeta Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. O homem vê aquilo que é externo, aquilo que é do exterior. O homem olha para a aparência, mas o Senhor contempla aquilo que está no coração. Glória a Deus. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez eu sinto do Espírito isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Pessoas que não conseguem avançar por baixa autoestima. O inimigo tem lançado seta na tua cabeça, dizendo que você não pode porque talvez a tua idade já passou, ou porque você é novo demais, ou porque você é pequeno demais, porque você é alto, você é gordo, você é baixo. Não importa. A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi fisicamente era o que menos poderia, mas o Senhor contemplava o coração. Repita comigo: no momento oportuno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, querido, tem muitas pessoas aqui, eu sinto isso no Espírito, que talvez não tenha avançado no reino de Deus por baixa autoestima. Mas sabe, querido, Jesus, o libertador do mundo, era o filho da Dona Maria e do seu Zé. Dona Maria, mãe de Jesus, seu Zé, pai de Jesus. O libertador do mundo veio de Belém, de uma terra onde ninguém queria, Nazaré, uma terra desacreditada. O libertador do mundo veio desse lugar, e o Senhor dizendo: não importa de onde você veio, não importa quem foi os teus passados, não importa se você não teve o pai com dinheiro, a mãe rica, não importa de onde você veio,
que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Imagina o filisteu olhou aquela vara e falou assim: eu sou um cachorro, você vai jogar isso, eu vou correr atrás. É mais ou menos isso que ele está falando. O filisteu falou: será que eu sou um cachorro, você vem com um pedaço de pau? Olha, o filisteu ficou revoltado, Golias ficou revoltado, querido, com Davi. Ele ficou revoltado, o cara está vindo com um pedaço de pau para o filisteu. Será que eu sou um cachorro, você vai jogar isso, eu vou correr atrás? E o que o texto está nos ensinando nessa noite: as pessoas não vão entender as suas armaduras espirituais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para Golias era só um pedaço de pau, mas para Davi, quando ele pega o cajado, ele está falando assim: ó, eu já venci leão, eu já venci urso, aqui é o meu cajado, no espiritual eu já estava usando isso aqui faz tempo, no secreto, glória a Deus. Para Davi era a armadura espiritual do Senhor. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: muitas pessoas não vão entender a sua armadura espiritual, como Golias não entendeu. Por que você vai tanto à igreja? Na verdade, eu já vi isso um monte de vezes. Por que você vai tanto para a igreja? Não sai da igreja, é segunda, é sábado, é a semana inteira, vai descansar. Se precisa descansar, você trabalha, você acorda cedo, não vai entender. Muitas pessoas não vão entender as suas armaduras espirituais. Glória a Deus. Não vão entender por que você ora. Não vou entender que você está ouvindo lá o Xarabacanta lá de noite. Eu que moro em apartamento, talvez algum vizinho escute, não sei, de madrugada, fala que esse louco está orando. Ainda mais que eu moro bem em cima da passagem, assim, passa um monte de gente por baixo. Pessoas não vão entender as suas armaduras espirituais. Não vão entender por que você lê tanto a Bíblia, por que você, como eu, vou no treino lendo um livro. Eu poderia estar ali descansando, poderia estar ali fazendo alguma coisa. Não, mas estou lá lendo meus livros, glória a Deus. Não vou entender por que você jejua tanto. Ficamos aí 45 dias jejuando pelo congresso. Uma das coisas que eu tirei foi refrigerante. E parece que quando eu tiro refrigerante lá no meu serviço, todo mundo decide fazer festa e dar refrigerante de graça. É uma coisa de doido isso. Eu falei: vou fazer jejum. Amanhã tem coxinha, tem bolo, tem Coca-Cola, tem tudo. É impressionante uma coisa dessa. E aí você não toma, você está em propósito, as pessoas não entendem por que você está tirando. Por que você está tirando isso? Por que você está em jejum? Por que você está tirando sua coquinha? Seu cafezinho, Gabriel, que você tanto ama. As pessoas não vão entender por que a gente está tirando. As pessoas não vão entender as nossas armaduras espirituais. Por que você abre mão dos prazeres da carne? Por que você não vai lá para o bar beber uma cervejinha? Por que você não vai lá com a galera fazer aquilo outro? As pessoas não vão entender porque o motivo de como nós usamos as nossas armaduras espirituais. Mas continue sendo perseverante no Senhor. Amém, igreja? Amém. Então nós lemos aqui em 1 Samuel. Preste atenção aqui, agora eu vou começar a entrar no que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. Glória a Deus. Então nós lemos lá em 1 Samuel que Davi primeiro ele recebe a unção. Passa anos e depois ele é coroado. Repita comigo: há um percurso, uma trajetória a ser percorrida até o momento oportuno chegar. Glória a Deus. Querido, Davi primeiro ele recebe a unção, Silvana, mas ele só vai ser coroado bem lá na frente. Então, queridos, há uma trajetória a ser percorrida, há um percurso a ser feito até o momento oportuno de Deus chegar na sua vida. Você vai enfrentar barreiras, vai ter um tempo de percorrer, vai ter um tempo de caminhada. Nesse percurso você vai enfrentar muitas coisas, vai enfrentar dias de choro, dias de alegria. Há um percurso até o momento oportuno de Deus chegar na sua vida. Mas diga assim comigo: mas o tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega, querido. O tempo de Deus chega. Há um momento oportuno. Agora nós precisamos entender que há um percurso até o momento oportuno. Até o momento oportuno chegar, há uma trajetória, há uma estrada a ser percorrida. Até o dia oportuno chegar, haverão muitas lágrimas. Sabe, às vezes nós temos visto um evangelho que só diz que nós vamos só sorrir. Um evangelho que diz que a gente só vai se eu aceitar Jesus, as coisas vão começar a fluir. Você vai comprar um novo carro, você vai comprar uma nova casa, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro. E nós temos visto esse evangelho que não é um evangelho verdadeiro, querido. Até o dia oportuno chegar, vai ter muitas lágrimas. Imagina comigo quantas vezes Davi chorou no seu secreto,
Quantas vezes Davi se sentiu rejeitado, Luizão? O pai dele falava para os filhos irem com Saul, mas ele tinha que apacentar as ovelhas. Imagina comigo, querido, quantas vezes Davi se sentiu triste, cara. Quantas vezes Davi se sentiu desprezado, magoado, rejeitado pelo seu pai, pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos. Diga comigo, até o dia oportuno chegar, haverá muitas lágrimas. Davi com certeza se sentiu abandonado, se sentiu sozinho, se sentiu esquecido. Talvez você que está aqui nessa noite, você se sente assim como Davi, abandonado, esquecido. Talvez você se sente como Davi aqui sozinho, parece que ninguém quer estar com você, parece que ninguém gosta de você. Talvez você está aqui nessa noite, esperando o dia oportuno do Senhor chegar na sua vida, naquela oportunidade como Davi, naquele dia teve a oportunidade. Mas até aquele momento Davi chorou, com certeza Davi, você olha os salmos, Davi chorou, Sil. Davi lá no deserto, cuidando das ovelhas, ele deve ter chorado, clamado ao Senhor, dias difíceis, dias que parece que as coisas estão apertando em nós, não é verdade? Glória a Deus. Então até o dia oportuno chegar, querido, vai ter muitas lágrimas, glória a Deus. E querido, hoje eu sentia do Senhor essa ministração, porque às vezes a gente recebe aquela ministração avivada e parece que vai ser sempre assim. Não, vai ter muitas lágrimas também. Glória a Deus. Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente tem que chorar com aquela palavra. Quantas vezes eu recebi palavra e aquela palavra não aconteceu e eu fui chorar ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de um socorro. Quantas vezes nós vamos, a situação está apertando e a gente vai para o quarto e começa a orar e fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um clamor. Parece que os céus estão fechados e não tem ninguém nos vendo, parece que o Senhor não está contemplando a nossa oração. É dias de lágrimas nos olhos, como o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, o profeta que chorava pela angústia, pelaquilo que o povo estava passando. Dias de lágrimas nos olhos. Até, queridos, até o dia oportuno chegar, haverá lágrimas, haverá lágrimas. Haverá lágrimas, com certeza Davi chorou muito, Davi se sentiu muito abandonado, muito rejeitado pelo pai. A unção é gerada no secreto, amém, querido? A unção é gerada no secreto. A unção é gerada no lugar onde ninguém te vê. É no lugar onde você clama, você clama, você clama. Preste atenção, quando Davi tem a oportunidade de lutar com Golias, na verdade, querido, ele já estava lutando há muito tempo. Aquele momento foi só a oportunidade de Deus para a vida de Davi. Mas Davi já vinha gerando no secreto há muito tempo. Já vinha gerando essa unção. Aleluia, a unção, querido, muitas das vezes, Silvana, ela é gerada quando você, o óleo da unção, quando você vê o processo, quando você vê o processo para gerar óleo, através da azeitona, né, pastor? É amassando a azeitona. É amassando, e muitas vezes nós estamos no processo, parece que nós estamos sendo amassados por Deus. Amassados por Deus, parece que está sendo pisado. É aquele momento em que a pressão, parece que a mão do Senhor está pesando sobre nós. É aquele momento que parece que as coisas estão difíceis, parece que nada vai dar certo. É aquele momento que só tem você e o Senhor. Parece que o Senhor está nos apertando, nos amassando. São os processos que Davi enfrentou até o dia oportuno dele chegar. É aquele momento que parece que nada vai dar certo, tudo está indo ao contrário. E você vê o óleo saindo, quando você entra bem para fazer o vinho, o suco da uva. É aquele momento em que está sendo amassado a uva, está sendo amassado a azeitona, mas o óleo está descendo, glória a Deus. É óleo que o Senhor está gerando dentro de mim, óleo dentro de você. Talvez você está passando por esse momento, você está vendo o Senhor te apertar, te apertar, te apertar. E você está aqui nessa noite, está sentindo aquele peso. A mão do Senhor parece que está pesando sobre você. É na tua área financeira, parece que nada acontece. É na tua área relacionamental, parece que está tudo dando ao contrário. Os teus filhos parece que estão fora da igreja. Você tem promessa, mas parece que não acontece. Parece que esse dia não chega. As portas parece que não se abrem. Você ora, você clama, parece que não tem resposta do Senhor. São dias de lágrimas nos olhos, mas são dias de que a unção está sendo gerada dentro de você e dentro de mim, amém, querido? Até a unção na vida de Davi foi derramada no sigilo.
Vou ter que dar uma corrida bem aqui, tá? Não se perca. Até a unção de Davi parece que foi gerada no sigilo. O profeta Samuel fala, o Senhor separa o profeta Samuel e fala, olha, vai ungir Davi. Mas até aí o Samuel fala assim, mas se eu for lá, Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Aí o Senhor fala assim, ó, você vai lá, mas ele vai falar que você está indo sacrificar o Senhor. Então Davi até para ser ungido foi no sigilo. Ninguém podia saber que ele estava sendo ungido. Davi foi ungido no secreto, no sigilo. Até isso na vida de Davi foi no sigilo. E preste atenção, depois que Davi foi ungido, o que aconteceu, Ney? Pensa lá, 1 Samuel, nós lemos, ele foi ungido. E agora? Imagina Davi. Meu pai me desprezou. Imagina, querido. Depois que Samuel saiu da casa, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ele foi ungido, recebeu a unção. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E não aconteceu nada. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus. Deus fala, você vai ser isso. Eu vou te levantar. Você vai ser instrumento nas minhas mãos. E aquele profeta vai embora. E parece que quando ele sai, volta tudo na mesma coisa. Não acontece nada. Quem já teve essa coisa? Quem já aconteceu isso com você? Agora imagina se Davi fosse revoltadinho. Vocês estavam me rejeitando. Agora eu sou ungido a rei. Imagina, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Oh, glória. Imagina se ele fosse revoltadinho. Imagina se Davi fosse rancoroso. Pensa comigo, querido. Se Davi fosse rancoroso, se Davi quisesse agora se revoltar. Então pensa comigo, querido. Depois daquele momento, eu imagino que Davi deve ter ficado muito feliz. Sentou à mesa, a unção veio. A Bíblia diz que ninguém se assentou à mesa até ele não chegar. Ele recebe a unção, aquele momento de honra. O profeta vai embora e não acontece nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, queridos, Davi não foi ungido quando ele foi coroado. Davi, a coroa só foi a legitimação do que Davi já estava fazendo no secreto. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção aqui. Davi não foi ungido quando ele foi coroado lá em 2 Samuel. Ele foi ungido lá no secreto, lá no sigilo pelo Senhor. Ele já tinha sido ungido. Quando ele recebeu a coroa, foi só a legitimação daquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Glória a Deus. Quando Davi vence Golias, quando Davi vence aquele gigante, Davi não estava vencendo ele agora. Davi só estava sendo uma legitimação em público daquilo que ele já estava vencendo no seu secreto. Davi já estava acostumado a brigar com o urso. Davi já estava acostumado a brigar com o leão. Davi já estava acostumado a vencer no secreto, onde ninguém via, onde ele não estava sendo observado por ninguém, onde ninguém estava vendo Davi. Não tinha ninguém para bater palma, não tinha ninguém para tocar um violãozinho para Davi. Davi já estava sendo ungido ao Senhor. Ali Davi recebe a unção do Senhor. Depois é só a legitimação. A coroa é só a legitimação daquilo que você já faz no secreto. Não sei se você está entendendo o que o Senhor está ministrando para você. A coroa é só uma legitimação daquilo que você já vem vencendo no teu secreto. Talvez você está passando dias em que ninguém te vê, em que ninguém te observa. Você não foi levantado a nada. Você não foi escolhido para fazer nada. Você não foi escolhido por um. Você sabe aquele time de futebol, escolhe todo mundo ser o último da fila. Mas glórias a Deus, se ninguém te escolheu, ninguém te escolhe para nada. Mas vai ganhando território no teu secreto. Vai lutando quando ninguém te vê. Me colocaram para... Eu queria estar lá com os meus irmãos, vencendo, indo para a guerra com os filisteus. Mas me deram a tarefa, eu estou aqui, vou fazer a minha tarefa. Vou orando, vou clamando. Ninguém está me vendo, mas eu vou continuar orando. Ninguém está me vendo, mas eu vou continuar buscando. Ninguém está me vendo. E no momento oportuno do Senhor, Davi já estava preparado. Querido, por que Davi vai contra aquele filisteu, Ney? Você acha que ele foi ali de besta? Você acha que ele foi ali do nada? Não, querido, é porque ele já estava acostumado. Ele já estava acostumado. E quando o momento oportuno de Deus chegar na tua vida, meu querido, você já tem que estar preparado. Aleluia. Quando o momento oportuno de Deus chegar na tua vida, você já tem que estar. Senhor Jesus, eu já estou acostumado a orar. Eu já estou acostumado a jejuar. Eu já faço isso há muito tempo. Ninguém estava vendo.
capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Glória a Deus. Busca o teu pai no secreto. E aqui, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a tua porta. Ora a teu pai, que te vê em oculto. E o teu pai que está em oculto te recompensa. Agora, a recompensa de Deus, Ney, ela pode ser em oculto. Às vezes a recompensa de Deus vai ser em oculto. Mas por que Deus não fala aqui que Deus vai recompensar em oculto? Porque às vezes a recompensa vai ter que ser em público, para ver o que Deus fez na sua vida, para ver o que Deus tem feito. Aleluia, para ver que você pagou o preço, você lutou, você orou, você foi paciente, você esperou no Senhor, e no tempo oportuno de Deus, Deus fez na sua vida. Aleluia. Agora, querido, Davi não ficou se lamentando pela prova, amém? Diga assim comigo, Davi não ficou se lamentando pela prova. Porque, querido, porque ele sabia o que Deus tinha para ele e ele foi para cima, amém? Eu queria frisar muito isso aqui para você, querido. Porque hoje a gente vê muita gente se lamentando pela prova. Ah, mas tá difícil. Ah, mas você não tem visto o que eu tenho enfrentado. A luta tá grande. Ah, mas não sei o que aconteceu, mais isso, mais aquilo. Davi poderia ficar se lamentando. Concorda comigo, querido, que Davi poderia ficar se lamentando? Ele tinha muita razão, muito motivo para ficar se lamentando, vocês concordam? Estava lá sozinho, mas Davi não ficou se lamentando. A Bíblia tem vários salmos enquanto Davi estava lá no deserto. E em vez de ele ficar se lamentando, ele foi se preparando. E aí ele pegava a sua harpa, oh glória, chora, cantar, ia compondo salmos. Ninguém está me vendo, mas eu estou aqui, assim. Ia tocando salmos. Está lá se preparando, Davi está se preparando. Ninguém sabe que ele sabe tocar. Ninguém sabia que ele tocava o seu violãozinho, o seu teclado. Mas ele está lá no secreto dele. Ninguém está vendo, mas ele está lá compondo salmos, está buscando ao Senhor, clamando. O leão vem, ele vai lá e luta, vai apacentando as ovelhas do seu pai. Glórias a Deus. Aí daqui a pouco vem um espírito maligno sobre Saul. E aí perguntou, e agora o que vai fazer? Ah, eu conheço alguém que toca harpa. Quando ele toca a harpa, os céus descem na terra, a igreja enche, o povo cai, a pessoa é curada, a pessoa é restaurada. Então manda chamar esse carinha aí. A Bíblia diz que quando ele vem, ele começa a tocar a harpa dele, né? O espírito maligno que estava sobre Saul vai embora. Agora Davi poderia ter ficado se lamentando lá na prova, chorando. Ah, que luta, Senhor, que prova, que dor. Por que eu estou passando por isso? Porque eu, Senhor, não amei. Porque eu não amei. Logo eu, Senhor, sou tão bonzinho, sou tão meigo, sou tão doce, não faço mal para ninguém. Porque eu, Davi poderia ficar se lamentando, mas ele vai para cima da situação, porque ele sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Ele sabe, ele recebeu uma palavra, embora nada aconteceu, ele recebeu uma unção do Senhor. Ele sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Glória a Deus. Então Davi está se preparando, e quando o tempo oportuno chega na vida de Davi, ele sabe tocar harpa, amém? Mas ele poderia não saber, mas ele sabe porque ele estava se preparando. Enquanto o tempo de Deus não chega, vai buscando. Diga isso para o teu irmão. Enquanto o tempo de Deus não chega, vai buscando, vai se preparando, vai clamando, vai orando, vai jejuando. Oh, meu Deus do céu! Oh, aleluia! Eu sentia que o Senhor tem muitas pessoas se lamentando na igreja pelas oportunidades que outros estão tendo. Lá alguém recebe uma oração poderosa. Ah, aquela igreja, eu já vi muita gente assim. Nossa, aquela igreja, lá tem uma palavra poderosa, lá tem uma oração poderosa. Eu sei que se eu for lá, alguém vai pôr as mãos. Ah, Senhor, por que eu cresci aqui nessa igreja de bairro, no Jaraguá, no bairro Prefé? Por que eu não vim lá da Zaia, do Morumbi? Né? Já vi muita gente se lamentando e está perdendo as oportunidades de Deus. Talvez se você fosse lá, você ia receber realmente uma palavra mais poderosa do que está sendo ministrada aqui. Mas aqui é Deus te dando a oportunidade de construir para Ele.
Talvez lá você ia receber uma palavra, talvez aqui Deus quer te usar para ser aquele que vai entregar uma palavra. Talvez lá você ia receber uma oração poderosa, mas talvez aqui Deus te colocou aqui para você ser aquele que vai ter oração, aquele que carrega uma unção de Deus para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. Talvez se eu fosse de outra igreja, eu não queria estar ministrando aqui hoje, uma igreja grande, poderosa. Talvez se eu fosse, talvez com certeza, se fosse de uma igreja grande, eu não queria ministrar no louvor. Mas Deus deu a oportunidade para Ele me construir, me ensinando sobre adoração. Todo mundo, eu não tenho uma voz de cantor, eu sei que eu não sou cantor. Glória a Deus. Mas foi aqui que Deus colocou e eu poderia falar assim, mas eu queria ter uma voz, né? Como a da Raíssa, para cantar, ficar me lamentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vai trabalhando com aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus te plantou aqui, vai trabalhando. Chorar, cantar, vai buscando, eu sinto isso do Senhor. Meu Deus, Davi poderia ficar se lamentando pela prova, mas ele se levanta porque ele tem uma palavra de Deus e ele vai para cima. Ei! Tem alguém disposto a ir para cima aqui nessa noite? Aleluia! Deus está te forjando, te fazendo para o dia oportuno do Senhor na sua vida. Se coloque de pé. Então, querido, Deus está te forjando nessa prova. Deus está te fazendo o que Deus estava fazendo com Davi. Eu estou te fazendo para o dia oportuno. Davi estava lá no meio do deserto, lutando contra as ovelhas do seu pai, lutando para cuidar das ovelhas do seu pai. E talvez ele poderia ficar falando assim, por que eu estou aqui? Não, Deus estava fazendo Davi um guerreiro onde ele estava lá no deserto. Deus estava fazendo ele um adorador. E hoje Davi é o maior adorador que temos na Bíblia. Davi também é o maior guerreiro que temos na Bíblia. Glória a Deus. Ele não ficou se lamentando pela situação difícil que ele estava enfrentando, mas ele foi buscando no Senhor. Ele foi cheirando, ele foi deixando o óleo sendo gerado. A prova estava apertando como uma azeitona. Ele foi deixando o óleo sendo gerado, glórias a Deus. E hoje a lamparina dele está cheia de óleo. Pode levantar essa lamparina que tem óleo. Então Deus está te forjando. Eu sinto isso muito do Senhor. Nessa prova que você está enfrentando, o Senhor está te forjando, está te preparando para aquilo que Deus tem para a tua vida, para um tempo oportuno do Senhor. Não pare de reclamar do que você está passando, para de reclamar da prova que você está enfrentando. Comece a olhar para essa prova como um lugar onde Deus está te ensinando. Eu estou passando por esse aperto aqui, mas eu sei que Deus está trabalhando no meu interior. Eu sei que Ele está fazendo de mim um novo homem. Eu sei que Ele está fazendo de mim uma nova mulher. Glória a Deus, é Deus trabalhando no meu interior, porque eu sei que quando o tempo de Deus chegar, eu estarei preparado. Agora Davi fazia, queridos, além do que lhe era pedido. Preste atenção aqui. A ordem para Davi era só apacentar as ovelhas. Davi tinha a obrigação de tirar as ovelhas do urso? Sim ou não? Não, ninguém pediu para ele. A ordem para Davi era: vai lá e apacenta as ovelhas. Davi fazia além do que lhe era pedido. No tempo em que você está servindo, no tempo em que você está sendo apertado, faça além do que lhe pede. Me pediram para apacentar a ovelha, mas vou tirar ela da boca do leão. O pastor me pediu para levar água. Eu vou levar a melhor água que tiver lá. Me pediram para colocar os paninhos na cadeira. Eu vou varrer, eu vou vir mais cedo, vou passar pano, eu vou limpar a janela, vou limpar aquele ventilador. Mas a ordem foi só para pôr os paninhos na cadeira. Vou fazer além do que me é pedido. Glória a Deus. Me pediram para tocar violão. Estou tocando violão, estou aprendendo a tocar teclado, quero aprender a tocar bateria. Vou criando bagagem com o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai fazendo além do que Ele pede. De repente, o pastor me pediu para ficar lá atrás só intercedendo. Vou jejuar. Não me pediram para jejuar, pediram só para interceder. Mas vou jejuar, vou me consagrar, vou me preparar. De repente, amanhã é meu tempo oportuno. De repente, o Senhor amanhã prepara o Golias na minha vida e eu vou saber derrubar esse gigante. Aleluia! Então Davi fazia mais do que lhe era pedido. Meu Deus do céu, seu líder pediu para você fazer alguma coisa, faz mais, faz além, faz melhor do que ele me pediu. É Deus te preparando, é você se preparando, é você buscando, é você
para o momento oportuno chegar é preciso estar trabalhando, amém, querido? Amém. Até o dia de você vencer o pecado, até o dia que você vai vencer o seu pecado não chegar, vai batalhando, vai lutando. Só queria encerrar isso aqui, porque eu não tenho mais tempo. Vou até desligar aqui. Querido, até o pecado, talvez você tenha enfrentado, eu senti isso do Senhor. Talvez você tenha enfrentado um pecado, uma luta, uma batalha. E eu queria deixar isso muito pra gente, para o nosso coração. Continue lutando. Sabe quando eu faço discipulado, Ney? Às vezes os meninos vêm e falam assim: nossa, eu estou fazendo isso aqui, estou lutando contra isso aqui. E eu falo: glória a Deus que você está me falando que você está lutando. Porque se você ainda está vendo alguma coisa errada dentro de você, é porque o Espírito Santo ainda habita dentro de você e está te incomodando. Sabe qual é a minha preocupação? É se você chegar diante de mim e falar: mas eu não tenho nada, está tudo certinho, não estou lutando contra nada. Aí não me preocupa, porque você não está lutando contra o teu erro, contra os teus pecados, contra os teus problemas, contra aquilo que você, contra os teus traumas. Mas enquanto você está olhando, você está vendo o pecado, é porque o Espírito Santo ainda habita dentro de você. Ele ainda está te constrangendo, ele ainda está falando: olha, se conserta, se levanta, porque eu quero fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Não vou fazer apelo hoje, não tem. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Comece a orar aí no teu lugar. Aquele dia foi o dia, o tempo oportuno do Senhor na vida de Davi. Foi a oportunidade dele. Mas até o tempo oportuno há muita trajetória para acontecer. Há muita coisa para vencer, amém, querido? Talvez há muito deserto para enfrentar. Até aquele dia, talvez você já recebeu a palavra do Senhor falando que você vai ser aquilo, vai ser isso, que Ele vai te levantar, que Ele vai te usar. Fique com a palavra. Isso, vai ficando com a palavra, mas até esse dia não chegar, vai clamando, vai fazendo mais do que Ele é pedido. Se te pediu para andar uma milha, ande duas. Oh, glória, chora, cantar, glória a Deus. Vai orando aí no teu lugar. Estou te esperando aqui. Vai orando. Continua lutando. Eu já fechei a porta. Talvez um dia assim que o Senhor tenha te apertado, glória a Deus. Estou te esperando pra fazer. Mas há uma palavra na vida. Que tens que fazer. Vai clamando, vai buscando. Talvez um dia você está guardando as ovelhas do teu pai no deserto. Vai fazendo. Coração aberto já está. Oh, glória a Deus. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Deixa Ele gerar no teu interior essa força. Vai lutando, vai batalhando. Enquanto o dia do Golias não chega, Eu só vai lutando por quero isso. tua presença. Mas ninguém está vendo, continue perseverando. Hoje não vou te pedir nada. No secreto vai gerando óleo. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não fui escolhido, não fui levantado. Vai orando. Só quero tua presença. Vai gerando no secreto, Davi. Pega a sua arma. Não vou te pedir nada. Vou tocar arma pra quê? O rei não tá vendo. Vou tocar arma pra quê? Vou tocar arma pra quê? Sozinho aqui nesse deserto. Vai tocando, vai aprendendo, vai se enchendo do Senhor. Há um tempo
mãos. Eu sinto o Senhor curando pessoas aqui de baixa autoestima nessa noite. Chorar, cantar, eu sinto o Senhor curando você nessa noite. Você acha que você não pode, que você não consegue, deixa pro Marco. Mas eu não sei como falar, eu não falo muito bem, eu mal sei ler. Meu Deus do céu, quem capacita é o Senhor. Vai fazendo aquilo que Deus colocou na tua mão. Aleluia, vai orando, vai clamando, vai buscando. Mas Ele é melhor do que eu, Ele entende melhor do que eu. Ei, querido, é o Senhor que escolhe. Quando o profeta Saul chegou naquele lugar, ele olhou um, olhou outro, parecia que era outro, mas quem escolhe é o Senhor. Levante suas mãos e pida essa oração comigo para a gente encerrar. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda que eu esteja no deserto, que ninguém esteja me vendo, ainda que todos foram escolhidos, menos eu, ainda que eu tenha sido deixado de lado, ainda que os meus pais digam que eu fui um erro, diga com mais vontade, diga que eu fui um erro. Eu fico com a palavra do Senhor. Vou continuar clamando. Vou continuar orando. Ainda que o mundo não entenda, vou continuar jejuando. Vou continuar negando a minha carne. Vou continuar lutando contra os meus pecados, contra os meus traumas, para que eu seja uma habitação santa do Senhor. Diga: Senhor Jesus, ainda que ninguém esteja me vendo, não vou deixar de lado os meus propósitos com o Senhor. Ainda que eu não tenha sido escolhido pelo homem, eu creio no que a tua palavra diz, que o homem vê a aparência, vê o externo, mas o Senhor contempla a minha busca no meu secreto, e Ele vê a minha angústia, as minhas lágrimas. Diga: Senhor Jesus, porque eu creio que o choro dura uma noite. Por vezes o choro tem durado a noite inteira. Parece que não vai chegar o dia. O choro se estende na madrugada. Mas eu creio